Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Abra a Bíblia, prepare o seu coração. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Lembrando a todos que nós estamos numa série temática chamada Sacerdócio, na qual temos estudado um pouco sobre essa doutrina preciosa nas Escrituras e as suas aplicações práticas para as nossas vidas. Geralmente nós usamos séries expositivas aqui, mas agora neste mês de julho estamos estudando um tema específico. E sempre que dá, nós indicamos alguns livros. Queria deixar essa indicação para os irmãos. Sacerdócio Real, Entre na Presença de Deus, do Dr. Edward Welch. Livro muito bom que fala mais ou menos aquilo que nós estamos trabalhando neste mês de julho, ok? Gênesis capítulo 2, versículo 15. Quero ler com os irmãos o texto sagrado, que diz o seguinte: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Pai querido e amado, nós louvamos o teu nome, Senhor, e te entregamos este momento, pois somos conscientes da nossa dependência do Senhor. Queremos ouvir a tua voz, assim rogamos por atenção, ó Deus, e principalmente por iluminação do teu Espírito, para que a gente entenda o texto sagrado e possa se apropriar dos ensinos que ele nos dado. Precisamos do Senhor, precisamos da tua graça. Confiamos em ti agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algumas pessoas defendem que a grande contribuição de Martinho Lutero, o reformador, para a doutrina da igreja foi o sacerdócio de todos os crentes. E, na verdade, isso está correto. Mas entenda, esse ensinamento precede em muito o tempo de Lutero. Todos os pais da igreja, como Clemente, Agostinho, Irineu, todos eles pressupunham e ensinavam abertamente sobre esse ensinamento, porque é coisa antiga. Podemos, inclusive, assumir como tradição reformada que bebemos da mesma fonte. A fonte não está na reforma, a fonte não está na patrística, a fonte está na Bíblia Sagrada. Como deixa claro a Segunda Confissão Helvética, um documento importantíssimo de 1566. Ainda que o ministério eclesiástico seja uma ordem distinta na igreja, no entanto, todos os crentes são sacerdotes diante de Deus, oferecidos a Deus e exercendo sacrifícios espirituais. Foi o que nós aprendemos na semana passada, não? Nós fomos introduzidos a essa temática, especialmente no culto, nossa responsabilidade litúrgica na adoração do nosso Deus em cada momento que o Senhor separou. E hoje nós vamos observar uma outra faceta da doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Deixe-me adiantar para os irmãos aqui meu objetivo, através de uma simples sentença. Guarde no seu coração. Sacerdotes reais são protetores do espaço sagrado de Deus. Vou repetir. Sacerdotes reais são protetores do espaço sagrado de Deus. Nos restando saber quais são esses espaços sagrados em que Deus, de fato, nos chama a proteger. Eu penso em pelo menos 3 e peço que você acompanhe comigo, primeiramente, aqui mesmo no texto de Gênesis capítulo 2. Sacerdotes reais, para começo da história, protegem o mundo de Deus. Meus queridos, não há dúvida de que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Salmo 24. Afinal de contas, as impressões digitais do Criador estão por toda parte, em cada elemento que foi criado. Porém, também é verdade que o nosso Deus, por toda a Escritura, escolheu
espaços sagrados específicos para a sua habitação. Tratando-se de Antigo Testamento, na nossa memória rapidamente vem o templo e o tabernáculo, porque a presença de Deus estava nesses lugares. Talvez você fique um pouco confuso sobre o que significa templo e o que significa tabernáculo. Tabernáculo, irmãos, era a tenda portátil de Deus, ali montada durante os anos no deserto. Já o templo, que veio depois, refere-se à habitação estacionária de Deus em Jerusalém. O importante aqui é notar que em ambos os casos, templo e templo, existia um recinto nesses lugares que tinha entrada restrita a pouquíssimas pessoas. O tal do Santo dos Santos. Apenas uma pessoa por ano, em um dia específico, Yom Kippur, dia da expiação, poderia adentrar nesse recinto para fazer expiação dos pecados do povo de Israel. Entrava na presença de Deus apenas essa pessoa singular. Mas e se eu te dissesse que nem sempre foi assim? Você ficaria surpreso? Pois no tempo primórdio, Gênesis 2, versículo 8, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do Oriente, e ali colocou o homem que formara. Em Gênesis 3, verso 8, temos a informação que o próprio Deus, Yahvé, andava por esse jardim quando soprava a brisa do dia. Um lugar maravilhoso, com a presença de Deus. Onde? Nós não sabemos. A localização não foi revelada. O que temos conhecimento apenas é que se tratava do Éden, uma localidade muito bem abastecida de água. Não é à toa que o capítulo 2, verso 10 nos diz que lá nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Ok? Então, Éden e jardim são a mesma coisa? De fato, em alguns lugares da Bíblia, parece que o uso dos termos é sinonímico, como Ezequiel 28. E também em 99% das vezes em que esses termos, jardim e Éden, aparecem relacionados, fala-se em jardim do Éden. A exceção está aqui em Gênesis 2:8, pois a humanidade foi colocada num jardim no Éden. Portanto, dentro da região Éden, na parte oriental, estava um jardim. E numa breve comparação, pode-se constatar que a planta essencial desse jardim no Éden é muito semelhante à planta essencial do tabernáculo, que também é muito semelhante à planta essencial do templo. E nessa área específica, o ser humano, a humanidade, Adão e Eva, tinha responsabilidades específicas. Como nós lemos, Gênesis 2, verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, veja já a mudança, para cuidar dele e cultivá-lo. 2 verbos, 2 responsabilidades, chamar e abad, cultivar e cuidar. A leitura superficial do texto favorece a ideia de que Deus queria apenas que o homem e que a mulher fossem agricultores, que se envolvessem ali com poda, com paisagismo, e é isso mesmo. Mas o que está por trás é imensamente maior, queridos. Porque esses 2 termos, abad e chamar, são exatamente os usados no livro de Números para se referir às responsabilidades dos sacerdotes, significando, respectivamente, cultuar e proteger. Logo, jardim no Éden não é somente uma terra que precisava ser lavrada, não, mas também um espaço sagrado de Deus que precisava ser protegido, esfera na qual Deus deveria ser adorado. O que eu quero dizer com tudo isso pode ser simplificado e reproduzido nas palavras do Dr. Greg Beale.
O jardim no Éden é um lugar sagrado da habitação de Deus, assim como o tabernáculo e o templo. Isso significa, irmãos, que Adão e Eva foram os primeiros sacerdotes ordenados por Deus. A humanidade, então, tinha pleno acesso à presença de Deus, sem rodeios. Poderia estar com o Senhor na brisa do dia, com a tarefa de proteger aquele ambiente, proteger a santidade da presença de Deus. Ok, pastor, mas estamos em Gênesis 2. Proteger do quê? Daquela criatura rastejante e pecaminosa que espreitava nos limites do jardim. Coisa que nós sabemos que eles falharam miseravelmente em fazer. Mas entenda aqui, meus queridos, não era sobre o que as pessoas deviam fazer para prover para si mesmas, mas o que elas deveriam fazer para Deus. Era culto, era adoração num recinto sagrado do Senhor. Isso pode envolver algum tipo de trabalho com paisagismo e com poda, mas esse não é o ponto. O dever número 1 de Adão e Eva era mantê-lo como espaço sagrado pertencente a Deus, e não como uma dispensa de comida para si mesmos. Ok, pastor, então isso significa que hoje, como sacerdotes reais que somos, devemos proteger a igreja, não é? Porque a igreja é santuário de Deus, ok? Certo? Certíssimo. E já eu quero tocar nesse assunto. Mas por ora, irmãos, eu quero que nós consideremos que a humanidade também ouviu do seu Criador em Gênesis 1, 28. Sejam férteis e multipliquem-se. Isso significa que o propósito era expandir os limites do jardim. Tal como foi para Israel ser luz para trazer os gentios. Tal como é para a igreja pregar o evangelho até os confins da terra. Me parece que Deus sempre quis e continua envolvido no propósito de levantar sacerdotes para representá-lo por toda a terra, protegendo o mundo e tudo que nele há como espaço sagrado do Senhor. Gente, esse é um negócio que a gente tem que pensar o tempo inteiro, todos os dias, ao dormir e ao se levantar. Porque não se trata apenas de uma doutrina, de um ensinamento vazio, seco. Essa é a nossa vida, essa é a nossa missão. Sacerdotes são embaixadores, mordomos, protetores da santidade de Deus em absolutamente todas as coisas. Em tudo que vemos, tudo que fazemos, em tudo que existe. Eu espero que para início de conversa você tenha percebido o seu papel sacerdotal dentro de casa. Antes de tudo, como você tem cultivado e guardado o jardim do seu lar? Sim, vocês, cônjuges, estão protegendo o seu lar da cobiça e do descontentamento? Vocês, pais, estão protegendo seus filhos do jugo desigual, da sexualidade corrompida, do egoísmo presente nos relacionamentos do mundo? Meus irmãos, nosso primeiro dever como sacerdotes é cuidar do jardim da nossa casa. É proteger o nosso lar como espaço sagrado de Deus. A família é uma instituição criada pelo Senhor. Mas o cuidado não se restringe a ela. Entenda que o sacerdócio também deve invadir a sua segunda-feira. Quando você pisa os seus pés na sua empresa, na repartição pública, no comércio, onde quer que você trabalhe. Sabe o dinheiro com o qual você mexe? As pessoas com as quais você lida? Sabe as decisões que você precisa tomar? O produto que você vende?
tudo isso tem que ser encarado como espaço sagrado de Deus. É a mesma coisa com a política e seus cargos elevados, com a ciência e suas descobertas, com as artes e suas expressões vívidas, com a academia e seus estudos, com o lazer e seus entretenimentos. Tudo pertence ao nosso Senhor. E a tudo nós devemos proteger como seus sacerdotes. Porque Deus espera, minha irmã, que você seja uma mãe que honra o nome dele na esfera da educação dos seus filhos. Porque no trabalho, Deus espera, irmão, que você seja um programador cujos códigos digitais reflitam ordem, beleza e eficiência. Porque Deus espera na política que você seja um homem público, que trabalha incansavelmente para o bem comum. Porque na academia, Deus deseja e espera que você seja um PhD, que investiga e compartilha o conhecimento de Deus na sua área para o mundo. Deus espera que você seja um artista, um músico, que canta as melodias divinas para trazer encanto para os ouvidos da sociedade. Embora nosso chamado missionário sempre vise o discipulado das nações, isso não significa que a nossa tarefa, que tudo se resume à pregação ou à vida dentro de um prédio religioso. Como disse John Wesley, o mundo inteiro é a minha paróquia. Eu espero que todos concordemos com isso. De fato, tudo é do Senhor. Devemos proteger todas as esferas. Claro, mas talvez alguns de vocês pensem que para isso acontecer de fato e nós termos sucesso, precisamos alcançar as posições de destaque na sociedade. Sabe, os lugares de influência para que as coisas sejam transformadas de verdade. Porque me parece que os crentes insistem em criar subculturas ou guetos para se ilhar, como grupos cristãos antissépticos, clubes ou associações empresariais, grupos de dieta, grupos de exercício, etc. Essas são palavras de Martinho Lutero, em 1520. Esse problema é antigo. O que dizer de hoje? Essas coisas têm seu valor, irmãos. Eu não posso negar. Podem fomentar, inclusive, comunhão. Mas cuidado para não criarmos mosteiros protestantes, nos expulsando de forma voluntária do envolvimento cultural, do envolvimento com o mundo. O mundo pertence a Deus. Temos que ter cuidado com isso aí. E se me permitem, irmãos, sinceramente, eu acho que hoje tem havido alguma espécie de mudança. E você vai concordar comigo, se parar para meditar por breves segundos, 5 ou 10 segundos que seja. Pense em nosso contexto nacional. Pense em nosso contexto regional. E veja se rapidamente não lhe vem à memória o nome de um político eleito crente. Um professor de universidade crente. Um empresário de renome crente. Veja se não vem à sua mente rapidamente algum artista famoso crente. Juristas do mais alto patamar crentes. Influenciadores digitais no mundo de hoje crentes. Me parece que o problema não é que nós não estamos onde deveríamos estar. Eu acho que nós não estamos sendo quem deveríamos ser, fazer o que deveríamos fazer, onde Deus já nos colocou. Somos maridos, esposas, filhos, trabalhadores, artistas, políticos, crentes. Nossa igreja tem 600 membros. Eu falei da vida de muitos de vocês aqui. Mas para a transformação da nossa sociedade, nós temos que lembrar do nosso papel sacerdotal. E com isso, meu querido irmão, eu te desafio hoje, por amor de Jesus Cristo, nunca mais diga que tem um trabalho secular.
tire essa palavra do seu vocabulário. Seu trabalho é sagrado. Sua família é sagrada. O ambiente que você pisa, onde quer que seja, é recinto sagrado de Deus. Da terra, a terra é do Senhor e tudo que nela existe. Temos que ser seus sacerdotes, seus embaixadores. Chega com essa história de ser um anjinho dentro da igreja e uma pessoa completamente diferente dentro de casa. Nossa vida tem que ser vivida perante a face de Deus 24 horas por dia, irmão. Em tudo, absolutamente tudo que nós fazemos. Somos chamados, como sacerdotes reais, a cultivar e guardar o mundo de Deus. Em segundo lugar, queridos, sacerdotes reais, além de proteger o mundo de Deus, agora sim, também protegem a igreja de Deus. Peço que você coloque a sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 1 a 5. Sacerdotes reais protegem a igreja de Deus. A tarefa de proteção dos sacerdotes reais também envolve, obviamente, a igreja, que é o corpo de Cristo. E aqui nós passamos a considerar, irmãos, isso de modo coletivo, ok? Corporativo. Paulo falou muito sobre isso em sua primeira carta aos Coríntios. Por exemplo, no capítulo 3, versos 16 e 17, ele escreveu: vocês não sabem que são santuário ou templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, plural, é sagrado. O que é destruir o templo, segundo esse texto de Coríntios? É permitir que a santidade de Deus, nesse recinto sagrado, seja violada. A semelhança do texto de Gênesis. E no capítulo 5, observe um caso concreto e extremamente escandaloso ameaçava a integridade do espaço sagrado de Deus. O texto diz que por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. A notícia se espalhou rapidamente. Para além da comunidade de fé, estava todo mundo sabendo que um membro da igreja de Corinto estava envolvido em relação sexual contínua com a mulher do seu pai. Jeito estranho de se referir à mãe, não é? É porque não é a mãe. Se trata da madrasta. Ele estava mantendo um caso com ela, algo espalhafatoso, imoral. Uma imoralidade ímpar, para você ter noção, evitada até mesmo pelos imorais da cidade mais imoral, talvez, de todos os tempos, a famosa Corinto. Porque do ponto de vista bíblico, irmãos, a condenação do ato já consta lá em Deuteronômio 27, 20, maldito seja quem se deitar com a mulher de seu pai. E na sociedade romana da qual fazia parte Corinto, algumas formas de sexo, antes ou depois do casamento, não eram universalmente desaprovadas. É verdade, como fornicação, adultério, prostituição. Mas um relacionamento com uma madrasta era considerado muito complicado. Era incestuoso, tratado com um senso de nojo, punível inclusive com a deportação das cidades. Terrível, sim. Mas veja, tão reprovável quanto o membro faltoso estava a igreja dos Coríntios. Verso 2, Paulo diz: e vocês estão orgulhosos, no sentido de fazer vistas grossas, vivendo a liberdade cristã, sem se intrometer na vida do irmão, deixando ele sozinho. Não preciso me intrometer. Abordagem completamente insensível. Porque, na verdade, precisavam fazer duas coisas, diz Paulo. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza,
expulsar da comunhão aquele que fez isso. Irmãos, a disposição emocional que era esperada dos irmãos da igreja de Corinto era de uma lamentação assim, imensa, enorme e, se me permite, incomparável, profunda. Porque o termo cheios de tristeza é o mesmo que foi utilizado por Marcos para descrever como os discípulos de Jesus ficaram depois da sua morte. Tristes sobremaneira. Para além disso, irmãos, os crentes daquela igreja deveriam expulsar do seio da igreja aquele irmão faltoso. Além de estar de luto, porque seu irmão estava morrendo, eles deveriam expulsá-lo. Palavra que aparece 6 vezes nesse capítulo. Além das metáforas e das outras referências. Pois o apóstolo exprime pressa para que isso aconteça. É para ontem. O caso está acontecendo há algum tempo. As pessoas estão com conhecimento de caso. O nome de Cristo está sendo manchado. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Só que Paulo não estava na cidade. Versículo 3. Ele não estava presente fisicamente. Mas dê um jeito aí de se envolver. Eu estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Lembre-se, Paulo é apóstolo. Ele tem autoridade a ser exercida. Ele tomou decisão pela sentença. Mas a disciplina aqui, como em todos os casos, não é algo que somente um apóstolo, um pastor ou um conselho aplica a um membro faltoso. É por isso que vem a orientação em seguida nos versos 4 e 5. Quando vocês, a igreja, quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele está falando do culto público, da reunião em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando do selo das palavras e do poder de Jesus Cristo evidenciado na aplicação de uma disciplina. É como se Paulo estivesse citando de modo indireto as palavras de Jesus em Mateus 18. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. O pecador impenitente deveria então ser entregue a Satanás. Expulso, excomungado, ou para ser super educado, convidado a se retirar da igreja. Eu sei, a linguagem original é forte, nos assusta às vezes. Deus está abandonando o sujeito. Entenda, meu querido, entregar a Satanás significa devolvê-lo à esfera em que ele estava antes de Cristo. É como se Deus estivesse retirando a coleira, deixando que esse sujeito esgote os seus desejos para que, enfim, possa retornar caindo em si, como foi com o exemplo da parábola do filho pródigo. É liberá-lo para o mundo. Mas isso não significa, irmãos, que é simplesmente uma punição. É um meio determinado por Deus, visando de forma esperançosa até mesmo o arrependimento dos seus pecados. O propósito dessa disciplina pública de exclusão, acompanhe, é para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Como assim? Corpo destruído? O importante agora é espírito e não o corpo. Seria Paulo um gnóstico? Não. Aqui nós temos um exemplo, irmãos, de uma péssima tradução da Nova Versão Internacional. E é por isso que a gente vai estar mudando também no mês de agosto. A palavra aqui, traduzida como corpo, na verdade é o grego sarx, usada geralmente para se referir à natureza pecaminosa e não ao físico em si do ser humano, geralmente, como a exemplo da Nova Almeida atualizada.
Então, irmãos, entendam aqui, tradicionalmente sendo carne, o entendimento aqui é que a disciplina da exclusão deve destruir essa orientação pecaminosa, para que a orientação divina, Espírito, prevaleça. Porque o objetivo é o bem, a esperança é que o ofensor seja salvo no dia do Senhor. Ok, mas o que é que tudo isso tem a ver com sacerdócio real? Tudo, meus irmãos. Porque sacerdotes protegem o espaço sagrado de Deus e a igreja é espaço sagrado de Deus. A igreja foi comprada e lavada com o sangue de Jesus. A igreja carrega o nome de Jesus para onde vai. E eu sei que o tema disciplina é muito delicado. Alguns dos irmãos estão aqui provavelmente coçando os ouvidos, porque não é coisa agradável para se ouvir. Contudo, é preciso que todos nós entendamos que quando falamos em disciplina, o pronome que nós utilizamos é nós. Sim, é verdade, a sentença vem de cima dos processos disciplinares administrados pelo conselho, conforme a orientação da Bíblia mesmo, em Mateus 18 e Gálatas 6. Mas toda a igreja tem parte nisso aqui. E é importantíssimo. A própria tradição reformada fala em 3 marcas de uma igreja verdadeira: a pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Sem essas coisas é muito provável, na verdade é certo, que você não vai encontrar uma igreja saudável. O pastor batista Mark Dever, por exemplo, é preciso quanto a este tema aqui. Negligenciar a disciplina é descuidar da nossa missão, é agir para arruinar a igreja pela qual Cristo morreu, é prejudicar a pessoa presa pelo pecado. Recusar-se a julgar o pecado na igreja é obscurecer o evangelho, é prejudicar a nós mesmos, especialmente os mais fracos entre nós, é desonrar o próprio Cristo. Já disse, e isso é verdadeiro, que quando a disciplina abandona uma igreja, Cristo também a deixa. Duro não? Forte. Mas quais são os pecados que precisam de disciplina? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Somente esses extremamente escandalosos, que causam grande pudor e nojo público? Não. Em tese, qualquer pecado não confessado sem arrependimento. Porque não há espaço no recinto sagrado de Deus para pecados impenitentes. Disciplina-se por adultério tanto quanto por ambição egoísta. Disciplina-se por amor ao dinheiro tanto quanto por abandono do lar. Disciplina-se por insubmissão pastoral tanto por idolatria. Porque não se pode admitir que um crente habitado pelo Espírito Santo de Deus, convencido do pecado, da justiça e do juízo, não se submeta à palavra do Senhor. Isso de forma deliberada, voluntária, pecaminosa. Todos nós aqui, irmãos, prestamos conta ao Senhor. Ninguém foi obrigado a entrar na membresia da igreja. Todos nós aqui confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o que pressupõe pecado em nossas vidas que precisam ser tratados. Mas se nós recusamos tratamento, se ficamos impenitentes, o alerta aparece. Talvez não sejamos crentes. Do mesmo modo, não se pode admitir de modo algum que uma igreja não tenha zelo disciplinar. Pense você aqui na gravidade, em termos médicos. O pecado impenitente do indivíduo é uma infecção grave, sim, mas localizada. A falha em punir, a falha da igreja em disciplinar, significa um problema completo no sistema imunológico. Mas lembre-se, a igreja, ela executa,
ela sentencia, ela aplica a disciplina com amor. Ninguém faz isso com raiva, com desejo de expor A ou B. Ninguém faz isso querendo o mal de alguém. O desejo é por restauração, é visando o bem, tanto da igreja quanto do irmão que está pecando. Pois se nós conhecemos o pecado impenitente na vida de outro membro, mas não seguimos as instruções de confrontação dadas por Jesus em Mateus 18, temos que ter cuidado, porque parece que estamos atuando como cúmplices desse pecado, prestando de serviço a eles, à igreja e principalmente ao Senhor Jesus Cristo. Se esse é o seu caso hoje, em nome da amizade construída há tanto tempo, meu irmão, entenda, você não está sendo amigo mais chegado que irmão. Segundo o texto, você está sendo instrumento de Satanás na vida dele. Pois disciplina é o meio que Deus estabeleceu para a nossa recuperação. E Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Sacerdotes reais protegem o espaço sagrado de Deus. Protegem o mundo de Deus. Protegem a igreja de Deus. E por fim, 1 João, capítulo 5, sacerdotes reais protegem também os filhos de Deus. Dos últimos livros da Bíblia, 1 João, capítulo 5, versos 16 a 18. Sacerdotes reais protegem os filhos de Deus. Todo sacerdote real é um crente. E todo crente é um filho de Deus. Em momentos de crise, irmãos, nós podemos até nos questionar quanto a isso. Sou filho de Deus mesmo? Sou crente mesmo? Penso que o livro de 1 João pode nos ajudar muito nesse quesito. Porque ele é estruturado de cabo a rabo com testes de autenticidade da fé. Quer descobrir se você é crente? Leia 1 João. Os testes da doutrina correta, da obediência ao Senhor e do amor aparecem em todos os momentos. Inclusive o último estando presente nesses versos que eu citei, apresentado como forma de proteção individual. Veja, o autor discorre sobre uma situação bem específica. Se alguém vê seu irmão cometendo pecado, então ore. Estamos falando de um pecado evidente, observável, externo, e não aqueles pecados que nós achamos em nosso coração que os irmãos estão cometendo. Não é achismo, é pecado claro, visto na vida do irmão. Ao constatar um pecado cometido por ele, a primeira disposição não é denunciá-lo, não é desistir dele, mas é dobrar os joelhos, orar ao Senhor por recuperação. Isso não necessariamente como uma ordem expressa, mas como uma disposição natural, como algo esperado, uma reação natural do crente. Ele vê o irmão pecando, dobra seus joelhos. Senhor, tem misericórdia do meu irmão. Senhor, concede arrependimento para o meu irmão. E em resposta a essa oração, o texto diz que Deus dará vida ao que pecou. Pela graça do Senhor, conforme seus desígnios, haverá restauração de comunhão. Contudo, nem todo pecador pode receber vida em resposta a essa oração aí. Acompanhe o que o texto está dizendo. Atente para a restrição do tipo de pecado. Pecado que não leva à morte. Isso aqui é muito importante, até uma repetição no texto. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Eu não estou dizendo que se deva orar por esse. Que pecado é esse, então, que leva à morte? Bom, de uma coisa sabemos. Os cristãos autênticos, verdadeiros, não podem cometê-lo. Afinal de contas, na própria teologia da carta de João, nossos pecados foram purificados, capítulo 1, verso 7, perdoados, capítulo 2, verso 12, propiciados,
capítulo 4, verso 10, tudo isso por causa de Cristo. Então, os pecados dos crentes não vão acarretar mais em morte eterna. Historicamente, os católicos, sendo desaram a noção dos pecados mortais e veniais, sendo desenvolvidos como pecados capitais, envolvendo assassinato, adultério, entre outros. Mas me parece que a Bíblia não os aponta dessa forma, como se eles não fossem passíveis de arrependimento e perdão. O que nos resta, é óbvio, é interpretar o texto de acordo com o seu contexto. Ao que parece, irmãos, o pecado que leva à morte é o pecado cometido pelos falsos mestres daquela época que importunavam os irmãos aos quais João endereçou essa carta. Esses falsos mestres outrora estavam na igreja, ensinavam na igreja, participaram da liturgia, das coisas envolvendo a vida comunitária, mas do nada se afastaram, abandonaram a comunidade de fé, negaram inclusive, desistindo da caminhada, que Jesus era o Filho de Deus, que morreu pelos pecados do seu povo. Nós sabemos que eles não eram crentes coisa nenhuma, eles apostataram da fé, é verdade, mas não dá para negar que estiveram em nosso meio e que tiveram parte na nossa comunidade de fé. É possível desistir dentro de uma circunstância dessa? Sim. Hebreus capítulo 6, versos 4 ao 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. João, então, está pressupondo isso aqui. Eu não peço que vocês orem por esses. Não. Porque a eficácia dessa oração é impossível. É impossível que eles sejam restaurados. É uma oração sem sentido. É que nem aquela velha história de você pegar uma colherada cheia de chocolate Nutella e orar ao Senhor que faça bem a minha saúde. Não vai, irmão. Menos. Agradeça pelo alimento, coma o alimento, mas não peça que um tiro no seu pé não sangre. É impossível que isso aconteça. Só que as coisas poderiam ficar confusas quando João coloca isso de modo a suavizar os outros pecados que não levam à morte. Será que era isso que ele queria fazer? Não. Ele clareia qualquer tipo de mal entendido depois. Ele não está sendo suave coisa nenhuma em relação aos outros tipos de delitos. Toda injustiça, diz ele, toda injustiça é pecado. Todo pecado é uma transgressão da lei, é desonrar o nosso Senhor Jesus. Não há dúvida. Mas também não há dúvida que há pecado que não leva à morte. Esses devem ser confessados por aqueles que os cometem. Devem estar nas orações dos irmãos, de joelhos, pedindo que Deus restaure a comunhão. E aí chega o verso 18, a parte prática mais bela de toda a carta de 1 João. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. Em outras palavras, o nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática constante do pecado, porque ele foi habitado pelo Espírito Santo, irmão. Ele tem uma nova disposição agora, uma nova orientação, o Espírito, como nós vimos. O Espírito Santo até mesmo impede de queda. Ele é habitado pelo Espírito Santo e essa é uma razão óbvia pela qual ele está protegido. Sim, mas outra razão aparece a seguir. Aquele que nasceu de Deus o protege. Eu sei, nós somos tentados a interpretar aquele que nasceu de Deus, na segunda metade do verso, como Jesus, o Filho de Deus gerado eternamente. E temos muitos subsídios para concluir assim. Não está errado necessariamente. Mas quer um dado curioso?
Essa ideia de nascimento de Deus foi utilizada por João em todos os seus escritos, epístolas e evangelho, por 11 vezes. E em todas essas 11 vezes, os termos se referem aos crentes. Não me entendam mal, que o Senhor Jesus nos protege da luta contra o pecado é óbvio. Nós todos concordamos quanto a isso. Mas me parece claro no texto afirmar que crentes protegem crentes dos seus pecados. Deus opera desse jeito, de tal modo que o maligno não o atinge. Pois Cristo veio, capítulo 3, verso 8, destruir as obras do diabo, e ele também faz isso por intermédio da proteção de um irmão a outro. Porque sacerdotes reais são responsáveis uns pelos outros, assim protegendo individualmente os filhos de Deus. É o que nós fazemos, irmãos. Nós pensamos conscientemente, regularmente nisso aqui. Você tem noção que proteger espiritualmente o seu irmão é sua tarefa? Cuidar do seu irmão é parte da sua missão enquanto cristão? E ninguém está isento disso aqui, não. Porque todos nós vamos nos ver cometendo pecados. Se vivemos relacionamentos de verdade, se abrimos o coração de verdade, se não nos escondemos em guetos, nós vamos ver irmãos pecando. E nós vamos pecar e os irmãos vão ver. É óbvio, temos que pressupor isso. E claro, com esse ensino vem o outro. Cuidado com as expectativas. Cuidado para não colocar seu irmão lá em cima, você vai se decepcionar com ele. Cuidado para não colocar seu líder de PG, seu pastor, presbítero, seu cônjuge, seu pai lá em cima, ele vai falhar. Você vai se frustrar. Tenha certeza disso aí. Mas se você vê seu querido irmão pecando, não se afaste dele não. Primeira coisa que você deve fazer, irmão, dobre os seus joelhos. Senhor, tem misericórdia do meu irmão. Senhor, alcança meu irmão, revela a ele que o pecado está presente na vida. Ele precisa de arrependimento. Nós temos que proteger os nossos irmãos. Isso começa com oração. Deus ouve a oração sacerdotal do seu povo. Ore por ele. E confronte-o também, conforme diz Mateus capítulo 18. Essa tem que ser uma disposição natural, espontânea do crente. Não espere uma ordem para isso não, irmão. E confronte. Porque como diz Tiago, meus irmãos, se algum dentre vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, cobrirá uma multidão de pecados. Aqui nós protegemos uns aos outros. É um por todos, todos por um. Aqui nós protegemos uns aos outros do mundo, da carne, do diabo. Protegemos os irmãos, inclusive deles mesmos e de nós mesmos, porque falhamos uns com os outros. Mas nós cuidamos do santuário de Deus, do espaço sagrado de Deus. O mundo é espaço sagrado de Deus. A igreja, coletivamente, é espaço sagrado de Deus. O crente, individualmente, é a habitação do Espírito Santo de Deus. É templo. Nós protegemos, como sacerdotes reais, o espaço sagrado do Senhor. Porque não somos individualistas. Nós não podemos viver trancados em nossos quartos, insensíveis ao mundo quebrado e aos efeitos desse mundo quebrado também em nossas vidas, porque nosso coração também está quebrado. Não, irmãos, nós amamos, nós protegemos os nascidos de Deus, porque somos nascidos de Deus, porque Deus nos regenerou, e a Bíblia nos ordena o relacionamento um com o outro, o cuidado mútuo, a proteção. Para você ter uma ideia,
O Novo Testamento nos manda amar, servir, tolerar, perdoar, aceitar, confortar, saudar, acolher, encorajar, exortar, admoestar, ensinar, instruir, edificar, confessar pecado, falar a verdade, viver em paz, fazer o bem, mostrar hospitalidade, ter comunhão, orar um pelo outro. Você não precisa sair do culto rapidamente para a sua casa. Vá gastar tempo com o seu irmão. Você não precisa se isolar em guetos. Vá gastar tempo com seu irmão. Vá conhecer o seu irmão. Vá cuidar e proteger o seu irmão. É o que Deus pede. Porque somos sacerdotes protetores de Deus. Nós protegemos. Mas quem é que protege quem protege? Nós só protegemos, irmãos, e aqui eu chego ao fim do meu tempo, porque fomos protegidos primeiramente pelo sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Nós só protegemos porque o Senhor Jesus nos protege. Todos nós violamos o espaço sagrado de Deus, violando a sua santidade no jardim, descartando pessoas, envergonhando o nome de Jesus. Todos os seres humanos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sem acesso pleno à sua presença e com um destino horroroso à sua espera. Talvez você se enxergue assim hoje, porque não tem Cristo ainda como seu Senhor e Salvador, porque não comprometeu todos os espaços sagrados da sua vida ao Senhor. Se esse é o caso, eu oro diante de Deus, que o Espírito Santo abra o seu coração hoje e te faça enxergar o Jesus protetor, que se colocou entre Deus e os homens, sumo sacerdote, cravado na cruz do Calvário para te proteger da ira de Deus. Ele é o Cordeiro amoroso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do espaço sagrado de Deus. Com o seu sacrifício, irmãos, o véu do templo se rasgou. E agora todos nós, sacerdotes reais, temos acesso pleno à presença do Senhor. Todos nós adentramos o Santo dos Santos, porque temos um grande sumo sacerdote sobre a casa do Senhor. Esse sumo sacerdote, Jesus, sabemos, está preparando morada na habitação, espaço sagrado eterno de Deus. Morada para mim, morada para você. E nós esperamos isso acontecer, mas por ora, Ele continua comprometido em nos proteger, individual e coletivamente. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão, porque eu as protejo. Porque o sacrifício de Cristo, irmãos, é suficiente para nos salvar. E não tem volta. Deus não se arrepende. Deus nos compra. Nos dá o selo do seu Espírito como garantia. E tenha certeza, naquele dia você estará ao lado dele, protegido e seguro para todo sempre. Feche os seus olhos, baixe sua fronte. Vamos responder ao nosso Deus em oração particular.